Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na sexta-feira, dia 25 de outubro. Hoje a família franciscana celebra Santo Antônio de Santana Galvão, mais conhecido como Frei Galvão. Ele viveu de 1739 a 1822 e é o primeiro santo brasileiro. O nosso evangelho de hoje é retirado do livro de Lucas, capítulo 12, versículos de 54 a 59. Naquele tempo, disse Jesus às multidões: quando vedes uma nuvem escura vindo do ocidente, logo dizeis que vai chover, e assim acontece. Quando sentis um vento que veio do sul, logo dizeis que vai fazer calor, e assim acontece. Hipócritas, porque vós tendes capacidade de perceber os fenômenos da natureza e não consegues perceber também os sinais do tempo presente. Pois eu vos digo que enquanto estiveres a caminho para ser conduzidos a um magistrado, procure negociar com aquele teu adversário, para que ele não venha te entregar ao juiz, o juiz te entregue ao guarda, o guarda te jogue na prisão, porque eu te digo que dali tu não sairás enquanto não pagar o último centavo. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, novamente estamos diante da palavra de Deus. E como diz o salmista, tua palavra é luz para os meus pés e também luz para o meu coração, luz para os meus caminhos. Porque é na palavra de Deus que nós vamos procurar o discernimento para julgar as realidades humanas, vermos também as realidades humanas. Coisa que talvez o homem natural e a mulher natural que vive em mim e que vive em você, que consegue perceber os sinais dos fenômenos da natureza, que consegue também produzir as naves que nos levam até os céus, as naves que nos levam também para debaixo do mar, que criam as vacinas, que cuidem de nossa saúde, mas também não tenham o discernimento do Espírito para reconhecer o tempo presente. E essa incapacidade, Jesus muitas vezes vai chamar de cegueira, De cegueira. Uma cegueira que leva cada pessoa a ficar alienada da realidade histórica, porque não consegue perceber também os fenômenos de Deus, as coisas de Deus, os sinais dos tempos. Por isso, hoje, na primeira leitura, ainda continuando a carta de São Paulo aos Efésios, onde ontem ele fazia uma oração ao Pai, dobrava o seu joelho no chão, agradecendo a fé da comunidade de Éfeso, e também suplicando o Espírito para que concedesse a eles a capacidade de estarem enraizados e cimentados no amor de Deus. Porque no Evangelho de ontem Jesus falava que veio para lançar fogo sobre a terra. E este fogo é o amor de Deus, que deve ser lançado nos corações. Por isso o apóstolo dizia ontem, e que Deus faça nascer no homem interior, na mulher interior, este amor. Amor que seja capaz de compreender o plano de salvação de Deus realizado em Jesus de Nazaré, para conhecer a largura, a extensão, a altura e a profundidade do amor que Deus tem por nós. Quer dizer, primeiro somos convidados a experimentarmos o amor de Deus, não somente saber intelectualmente sobre o amor de Deus, saber teologicamente sobre o amor de Deus, porque isso não converte o coração, mas é experimentar a força deste amor. Aí sim, Jesus vai dizer, eu vou receber um batismo também no Evangelho de ontem, e como estou ansioso para que isso aconteça. Em Jesus crucificado, nós conhecemos então a altura, profundidade, largura e extensão do amor de Deus por nós. Porque Deus tanto amou o mundo que enviou o seu próprio Filho. Hoje o apóstolo então faz uma recordação para mim e para você de que existe um só Senhor, uma só fé, um só batismo. E se ontem Jesus dizia que veio para trazer a divisão, hoje
novamente nós vamos encontrar agora o sinal da unidade, onde o apóstolo vai dizer: procurai viver na unidade do mesmo Espírito, suportai a todos com paciência, né? Com paciência. E paciência não significa permissividade. Paciência não significa covardia. A paciência é amarga, mas os frutos dela são doces. Por isso, então, o apóstolo hoje vai dizer: suportai-vos uns aos outros na paciência, no amor, na caridade, para que assim possais conduzir todos a Cristo. Mas para isso, faz-se necessário ter o discernimento do Espírito. Faz-se necessário ter olhos do Espírito. Porque nós só podemos compreender o mistério da igreja pelos olhos do Espírito. Nós só podemos conhecer o Pai também na força do Espírito. Nós só podemos compreender o mistério de Jesus na força do Espírito. Nós só podemos dizer que Jesus está presente no corpo e sangue também por causa do Espírito. E o Espírito é esta capacidade, então, de discernir, de trazer esse conhecimento, não conhecimento intelectual, mas mais um conhecimento mesmo espiritual, que nos leva a compreender o mistério de Jesus de Nazaré a partir do amor de Deus. A partir do amor. O óculos que nós temos que usar para compreender a realidade, então, é o amor de Deus. Então, agora, nós compreendemos a palavra de Jesus hoje, né? Vocês conseguem ler os sinais dos tempos naturais, os fenômenos naturais? Vocês conseguem perceber que vai chover, que vai fazer calor? Mas vocês são hipócritas. Quer dizer, não tem conhecimento profundo também para perceber que Deus se manifesta nos acontecimentos da história, nos acontecimentos históricos, e que o nosso Deus é um Deus que fala, se comunica, se revela, se manifesta em cada acontecimento da vida, porque tudo está interligado. Tudo está interligado no plano de amor de Deus. Mas para isso faz-se necessário, então, ter o discernimento do Espírito, a capacidade. Por isso Jesus vai dizer: hipócritas, vocês conseguem compreender os fenômenos da natureza, mas vocês não conseguem compreender o sentido profundo da história, o sentido profundo dos acontecimentos, a manifestação de Deus. Porque agora não é mais o tempo cronológico de 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Agora é o tempo cairótico, o tempo da graça, o tempo da manifestação, o tempo que Deus vai se revelando a mim e a você. E às vezes nós podemos ficar equivocados dentro da nossa igreja, vivendo a nossa fé somente como homens naturais, mulheres naturais, que são supersticiosos, que são capazes de ter temor, né? Que são capazes de ter admiração, mas isso ainda não é a fé. Ainda não é a fé. Por isso faz-se necessário suplicar ao Senhor: venha, Espírito Santo, ilumina as trevas do meu coração, dá-me fé reta, esperança certa, caridade perfeita, sentido para conhecer as coisas, para que eu cumpra com verdade e com liberdade a tua vontade. É o Senhor que deve nos dar esse conhecimento e essa capacidade, então, de avaliarmos tudo a partir do Espírito. Avaliarmos tudo e ficarmos com aquilo que agrada o Senhor. Então, enquanto vivemos, nós seremos, então, essa pessoa do relato de Jesus que está caminhando para um tribunal, para um magistrado. Então, enquanto isso não acontece, nós temos que administrar os conflitos, nós temos que administrar as dificuldades, nós temos que administrar toda a perseguição, toda a incompreensão, todo o cansaço, toda a desilusão, todo o escândalo, e administrar tudo isso para que assim possamos ganhar então o Senhor e também as outras pessoas para o Senhor. Aproximemo-nos do tribunal da misericórdia de Deus, dizia o apóstolo Paulo outro dia, porque ali nós vamos encontrar misericórdia, ali nós vamos encontrar justiça, e ali também nós vamos encontrar o discernimento no tempo oportuno. Que esta palavra seja hoje para mim e para você um grande alimento e inspiração para sairmos de nossa cama, no trabalho, no lazer ou onde estivermos, que saibamos ver tudo também com o olhar do Senhor. Santo Antônio de Santana Galvão, rogai por nós. Paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser.